Boa noite, igreja. Vamos fazer uma pequena leitura. A carta de Tiago. Tiago, capítulo 5. Do verso 13 até o verso 20. Que diz assim: a oração da fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a tirar lições da sua palavra nesse texto que nós temos lido. Amém, amém. Um historiador, um tal de Eusébio, diz que o apelido de Tiago era joelho de camelo, né? Assim, eu nunca vi um camelo assim ao vivo para reparar não, mas diz que certamente o joelho dele deve ser bem grosso. Diz que ele tinha esse apelido porque ele orava muito, porque ele passava boa parte do seu tempo orando e intercedendo pelo seu povo. E aí com isso o joelho dele ia engrossando. Aí eu fiquei até com vergonha, eu nem olhei para o meu, né? Mas é uma coisa muito, muito preciosa e muito poderosa, esse privilégio que nós temos de entrar na presença de Deus em oração. Eu sei que é um pouco difícil a gente, às vezes, entrar no quarto, se desligar do mundo, para a gente ter aquele tempo precioso com Deus. É tanto barulho, é tanta distração. Primeira coisa, não pode levar o celular para o quarto, porque naquela hora ele toca. Então, às vezes não é muito fácil da gente separar esse tempo precioso para nós estarmos em oração com o nosso Deus. Eu sempre, talvez, ouço as pessoas falando, principalmente talvez algumas mulheres, que têm algum problema na família, todo dia eu oro pelo meu filho. Mas aí eu fico, talvez, reparando um pouco na vida dessas pessoas, como que seria essa oração. A oração tem que ser uma oração fervorosa, que a gente realmente se derrame na presença de Deus. É uma intimidade com Deus, é uma coisa muito preciosa. Então, a nossa oração, Senhor me ajude, Senhor abençoe isso, durante o dia a gente caminhando, é válida, mas Deus sabe se nós temos condições de separar um tempo para Ele. Uma vez o irmão deu um exemplo, que na guerra o irmão teve que orar, então certamente não dava para ele ajoelhar ali e orar meia hora, ele gritou por socorro. Mas nós, quando temos esse tempo, nós temos esse privilégio de nos derramar realmente na presença de Deus. Nessa leitura que nós fizemos aqui, tem 3 tipos de oração. Em primeiro lugar, tem a oração que a gente faz por nós mesmos, a oração que você ora por si mesmo. Você deve, como eu disse, você deve se dedicar à oração, porque
a oração é o recurso mais poderoso que nós temos ao nosso alcance. É o meio pelo qual nós conversamos com o nosso Deus. É um privilégio que Ele deixou para nós, né? No silêncio do nosso quarto, nós falamos com Deus, expomos as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas fraquezas, e pedimos a direção de Deus, porque tem alguns problemas na nossa vida, talvez um problema familiar, conjugal, que a gente talvez fica meio receoso de participar com os irmãos, com alguém que está próximo. Então nós não queremos que outros saibam, então fica só entre nós e Deus. Não que seja um pecado, mas algum medo, algum problema, que nós podemos nos abrir com Deus, que é muito bom para guardar segredos, né? Ele não vai falar dos nossos problemas que nós falamos com Ele aos outros. Apesar que tem coisas tipo um erro, um pecado, nós temos que participar com os irmãos para a gente receber oração, o aconselhamento. Mas Deus é o nosso psicólogo, confidente. Muito bem, irmão. Outro tipo de oração que fala aqui no verso 14, é aquele, quando a gente pede alguém para orar para a gente, quando a coisa está apertada, quando aperta um pouco, então nós perdemos um pouco da força, nós pedimos oração aos irmãos, é uma coisa normal. O texto aqui dá a ideia de uma pessoa, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. Dá a ideia de uma pessoa que está muito abatida, uma pessoa que talvez está até acamada, sem condições de estar participando na comunhão com os irmãos. Então ele pede oração aos irmãos. Aqui até fala assim, chame os presbíteros, orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aqui o óleo representa até o Espírito Santo, é uma representação do Espírito Santo. Mas o óleo naquela época era usado como um medicamento. Então, era para que as pessoas entendessem que não era somente aquele óleo que ia curar, misturado com vinho, era um medicamento usado naquela época. Mas é a oração fervorosa, que chegando na presença de Deus, se for da vontade de Deus, aquela pessoa seria curada. Porque nem todas as pessoas que estão doentes, e se nós orarmos por elas, serão curadas. Nós sabemos disso. Portanto, nós não vimos aqui na igreja somente procurar milagres e melhoria de vida, né? Nós viemos aqui para aprender da vontade de Deus e buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Tem outro tipo de oração, uns pelos outros. É um exemplo bem prático, a reunião de oração. É que muitas das vezes nós somos falhos na correria do nosso dia a dia, nesse mundo agitado, nós muitas das vezes não conseguimos, mas é uma falha muito grande da nossa parte, e de nós estarmos aqui para orar uns pelos outros, onde as pessoas chegam aqui, os irmãos, expõem alguns problemas particulares da igreja, e os irmãos vão orar, e Deus, que está com os braços e os ouvidos abertos, para nos ouvir e nos atender. Por exemplo, o irmão Elias vem aqui e fala assim, irmão, eu vou pregar, eu tenho 5 mensagens e eu estou um pouquinho apertado, vocês oram por mim. O outro irmão está procurando um emprego, não, meu irmão, ora por mim. Então, nós também, aqui nos dá esse exemplo de nós orarmos uns pelos outros. Então, nessa leitura também que nós fizemos, além de ter esses 3 tipos de oração, que é por nós mesmos, orar uns pelos outros e pedir a oração, nós vemos aqui 6 grupos de pessoas que é mencionado aqui, também é muito importante e que a oração envolve, e precisa ser envolvida pela oração, todos esses grupos. Então, o primeiro grupo que nós vemos aqui, fala assim, está alguém entre vós aflito? Então, aqui fala dos que sofrem. Aqui na igreja nós sabemos que nem todos estão vivendo o mesmo cenário, né? Que tem pessoas que talvez estão tomando posse de alguma bênção, estão felizes, mas nós sabemos que tem também pessoas
sofrendo, triste, doente, triste por algum parente, triste por algum parente que está afastado dos caminhos de Deus. Então, são muitas coisas que nos entristecem. E aqui a palavra falou assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está sofrendo? Ore. Né? Então, não vamos resolver os nossos problemas sem oração, porque o Deus que nós servimos é o Deus que avista além da curva, né? Onde nós não enxergamos, não vemos nada, Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. Você chega na presença de Deus e fala assim: ó Senhor, eu quero apresentar para o Senhor o meu problema, e o meu pensamento é esse, mas eu quero que seja feita a vontade do Senhor, porque o Senhor é o Deus conhecedor de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus, nos dando um exemplo, Ele se retira para orar lá no Getsemane, quando Ele estava angustiado, momentos antes dele ser preso. Ele também nos dá esse exemplo. Ele se retira para orar. Então, ao invés da gente de blasfemar ou reclamar, lembre-se que Deus pode estar nos colocando à prova, para poder extrair o melhor de nós, né? Muitas das vezes, nós blasfemamos, reclamamos de Deus, sem entender que muitas das vezes Deus nos coloca à prova. Faz como a história do garçom que derramou o café no cliente, e o cliente falou: por que você me derramou o café? Ele falou assim: é porque eu esbarrei aqui na mesa. Ele falou: não, você derramou o café porque na xícara tinha café. Se tivesse suco, você tinha me derramado suco. Então, é a mesma ideia que a gente espreme a laranja para extrair o suco. Muitas das vezes nós passamos por alguns apertos, por algumas provas, para que Deus extraia o melhor de nós. A única preocupação é se realmente nós temos algo de bom no nosso coração, ou quando Deus nos apertar, vai sair lixo, ou vai sair bênção da nossa vida, porque só sai de dentro de nós o que nós temos no nosso coração. Então, é algo que nós podemos refletir aqui: será que nós realmente temos algo de bom, para quando nós formos provados, sair de nós? A Elva sempre fala para o Gabriel, quando ele está reclamando, ela fala: ó, meu filho, eu não exijo de você que você me ame, mas que você me respeita. Que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, se você não tem amor, você não tem como dar amor, né? Então, muitas das vezes, as pessoas, talvez doentes, passando por algumas aflições, mas pode ser Deus provando para extrair o melhor de nós. Mesmo em dificuldade, nós ainda refletimos a glória de Deus nas nossas vidas, ou pelo menos deve ser assim, né? Outro tipo de pessoas que está mencionado aqui: está alguém contente? Cante louvores. O que nós devemos fazer aqui quando estiver contente? Cantar louvores, louvar a Deus. Não que o louvor seja só para quando a gente estiver feliz, né? Abacuque 3, você coloca para nós aí, Abacuque 3, 17 a 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então nós devemos louvar a Deus, não é somente na alegria, na bonança e na fartura, né? É a todo tempo, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Então nós não devemos murmurar quando nós passamos por algum aperto, lembrando que pode ser Deus nos provando para extrair o melhor de nós. Aqui falou de outra classe de pessoas. Está alguém entre vós doente? Né? Como eu disse, o contexto aqui é de alguém que está muito doente, muito acamado, não consegue ir nos cultos. Então ele vai chamar os presbíteros para que o ajudem em oração, para que
dê a ele um ânimo, e ao orarem por ele, se for da vontade de Deus, ele vai ser curado, se for da vontade de Deus. Então, mesmo se a igreja toda irá lá orar pelo irmão com fé, talvez ele não vai ser curado? Não, muitas das vezes, não. Porque, afinal de contas, aqui não é o céu, né? Nós estamos aqui somente de passagem. Para tudo Deus tem um propósito. Tudo que Ele faz. Só para a gente entender, por exemplo, as pessoas que foram curadas, algumas que o Senhor Jesus ressuscitou quando Ele andou aqui, depois elas morreram, né? Então, Deus não tem a obrigação de curar todas as pessoas, de curar todas as doenças de todas as pessoas porque oraram. Deus tem um propósito na vida de cada um. Em tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Lembrando que aqui não é a nossa pátria e que o Senhor falou que aqui a gente ia ter aflições. Aí tem outro grupo de pessoas aqui, os que estão pecando. Lá de 15 a 17 fala assim, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Alguns pecados até nos adoecem, né? Causam doenças em nós. Não que toda doença seja consequência do pecado, isso deve ficar bem claro. Mas tem pecado que nos adoece, que nós adoecemos pelo peso da consciência quando nós somos tocados, mas que não reconciliamos com Deus. Afinal de contas, o pecado não é inofensivo, né? Então a gente pensa, será que aqui dentro da igreja tem alguém pecando? Provavelmente tem. O pecado não é só matar, roubar, adulterar. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Talvez uma forma que você trata uma pessoa, aquilo não agrada a Deus. Talvez o seu modo de agir até afasta uma pessoa de estar vindo na igreja ou para ouvir a palavra de Deus. Isso desagrada a Deus. Então, tudo que não agrada a Deus é pecado. Paulo, quando falando sobre a ceia do Senhor, ele falou o seguinte, que alguns da igreja de Corinto, por comer e beber sem discernir o corpo, comiam e bebiam juízo para si. E não foram poucos os que estavam doentes e outros que morreram. Então, o pecado tem consequência. Então, se a pessoa está fazendo parte do corpo de Cristo e vem tomar do corpo e do sangue de Cristo em pecado, Deus vai tratar. E muitas das vezes Ele tem várias maneiras de tratar. Por isso Paulo falou, alguns adoecem e outros morrem. Outra coisa também é que o pecado causa cegueira espiritual. O pecado nos caleja a nossa mente e nós já não ficamos incomodados, mas quando nós pecamos, então fica com a nossa mente cauterizada e então nós não temos aquela vergonha, aquela preocupação quando nós pecamos, porque parece que aquilo vai ficando rotineiro e nós não somos tocados pela palavra imediatamente. Então é um perigo muito grande. É como uma pessoa que ouve a palavra de Deus desde criança e nunca toma uma decisão definitiva ao lado de Cristo. Muitas pessoas assistem, dizem que aceitou o Senhor Jesus e não tomam o segundo passo para pedir um batismo, para estar adorando a Deus. Então o tempo vai passando, a pessoa vai acostumando a ouvir tanta pregação, tantas mensagens, a mente vai acostumando, vai ficando cauterizada, e até uma preocupação do Senhor Jesus voltar, ou essa pessoa passar deste mundo, sem ter realmente, ter o seu nome escrito no livro da vida. Não que o batismo vai salvar ela, mas muitas das vezes a pessoa fica adiando a passar a ter um compromisso
com Deus e talvez, como diz o Elias, chega a senha dele e ele parte desse mundo sem ter o nome escrito no livro da vida. Como eu disse, que o pecado causa cegueira espiritual. Eu não sei se vocês já ouviram falar de ponto cego. Ponto cego é quando você está dirigindo o carro e na coluna do carro lá, talvez a coluna é mais larga, tem um ponto que se vier um motoqueiro, você não consegue enxergar ele. Então, por isso que diz ponto cego, é onde causa muitos acidentes. Então, tem coisas na nossa vida que talvez você não consegue ver em você mesmo. Talvez um pecado, por exemplo, além do pecado, o mau hálito. O mau hálito dificilmente a própria pessoa percebe, mas se a pessoa for casada, ela perguntar para o cônjuge dela, certamente ele vai falar, porque ele vai perceber, né? Então tem coisas que talvez nós não percebemos em nós mesmos, por isso nós precisamos da comunhão entre os irmãos. Talvez algo que desagrada a Deus, que você nem percebe, mas aí o irmão que está do seu lado, ele percebe. Talvez Deus fala com ele, ele percebe, então ele vai te mostrar com muito amor que aquilo não agrada a Deus. Vai te mostrar o seu erro e você vai estar alinhando, como disse o nosso irmão Elias, né? Talvez pode ter alguém aqui hoje que esteja vivendo em pecado, que tenha feito alguma coisa que desagrada a Deus. Como eu disse, pecado não é só matar, roubar, adulterar, assim, é tudo que desagrada a Deus. Então talvez tenha alguém hoje aqui que esteja vivendo em pecado, que só você e Deus sabe o que é. Mas se for assim, você está caminhando para a condenação eterna, porque se você tem algum pecado e não trata com Deus, você está caminhando para a condenação. É por isso que as pessoas não devem estar adiando a sua salvação, esperando para o último momento. Talvez não tem como ter o último momento, e você parte dessa vida sem ter realmente uma garantia da sua salvação eterna. Só que 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: é por isso, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, como eu disse, tudo que desagrada a Deus é pecado. E tudo que é pecado nos tira da presença de Deus. Então, aqui tem uma lista que o escritor nos colocou, não que isso seja todos os tipos de pecado, mas que ele nos colocou para que a gente preste atenção se a gente não faz parte de algum grupo desse e está fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas a notícia mais importante que você podia estar aqui ouvindo hoje é que o pecado tem perdão. Graças a Deus, nós somos falhos, nós somos fracos, nós erramos, mas tem perdão. Jesus ainda está de braços abertos, esperando que eu e você nos arrependamos se fizemos alguma coisa errada e viemos até a presença dele pedir perdão pelas nossas falhas. Graças a Deus, ainda há tempo, ainda o Senhor Jesus está de braços abertos, nos esperando que o pecador se arrependa dos seus erros. O inimigo, ele quer nos envergonhar. É para que a gente se afaste de vez da presença de Deus. 1 João 2 e 1. 1 João 2 e 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Senhor Jesus, além de ter sofrido na cruz do Calvário por nós, passado por toda a humilhação, hoje ainda Ele é
o nosso advogado na presença de Deus. Só que vai chegar uma hora que ele vai passar a ser o juiz. Então, o ser humano deve aproveitar essa oportunidade, enquanto o Senhor Jesus ainda é o nosso advogado. Aquela obra realizada na cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados. Você acha que talvez o seu pecado é muito grande para que Deus perdoe? Se você já fez coisas erradas, extraordinárias, mas a obra realizada na cruz do Calvário é suficiente para perdoar qualquer pecador que arrependido venha até a presença de Deus. Provérbios 28:13 diz assim. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, por que o Senhor Jesus deixou isso aqui escrito? É porque Ele sabia que a gente ia errar. Nós somos humanos, nós somos falhos. Mesmo a gente tendo o Espírito Santo de Deus morando na nossa vida, nós somos falhos, nós erramos. Só que Ele falou que se a gente esconder o nosso pecado, ou melhor, tentar esconder o nosso pecado, a gente não vai para frente, a gente não vai prosperar, ou seja, não vai ter êxito na nossa caminhada cristã. Mas quem confessa os seus pecados e os abandona, alcançará misericórdia. É como o Senhor Jesus disse para aquela mulher pecadora, que os homens ali queriam matar ela apedrejada, porque ela foi pegada. Ele disse para ela: vai e não peques mais. Aí aqui falou de outra classe de pessoas, são os duvidosos. As pessoas que duvidam do poder da oração. As pessoas que duvidam que o Senhor Jesus tem o mesmo poder de quando Ele abriu o Mar Vermelho, de quando Ele enviou aquelas pragas. Então, tem pessoas que duvidam. Mas o que falou ali, ó? Elias era um homem humano como nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então tem para essa turma que duvida da veracidade e do poder da oração, tem aqui o exemplo de Elias, que é um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas que teve essa fé de buscar na presença de Deus, esse feito grandioso, e Deus ouviu a sua oração. Então, se você realmente crê, é um sinal que você deve ter uma vida de oração fervorosa. Aí tem, como eu disse, esse ótimo exemplo. Tiago 1, 6 e 7. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, a nossa oração deve ser misturada com fé. Eu lembro do finado Jerônimo Venâncio, um dia ouvindo uma pregação dele, ele falou assim: você vem ouvir a palavra de Deus, aí você tem que misturar a fé. É como você vai comer só o arroz branquinho. Não está muito legal, mas aí você mistura o feijão e a carne, então já fica ótimo. Ele falou, então assim, nós temos que misturar com a fé. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ouvir com fé. Quando nós oramos, nós temos que orar com fé. Todas as vezes nós pedimos os presbíteros, os missionários, os irmãos, para estar orando por mim. Fala, irmão, ora por mim. Aí talvez o irmão fala, mas por que você também não ora? Talvez o irmão nunca veio numa reunião de oração, né? Porque você é um homem justo. Eu não, um pecador como eu, Deus não vai nem me ouvir, né?
Mas tem que lembrar que ou eu ou você, nós não somos justos, porque nós vivemos de maneira ajustada, que nós não fazemos muita coisa errada, e que somos bem vistos na sociedade. Você é justo porque foi justificado por Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Então, você não deve achar que o fulano, vou pedir ele para orar porque ele é um homem, porque ele é muito justo. Não. Todas as pessoas que confessam o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, eles foram justificados pelo sangue de Cristo. Quando Deus nos vê, nós como cristãos, Ele não vê os nossos pecados, eles foram apagados. Ele vê em nós a santidade de Cristo, porque o Espírito Santo de Deus vem morar no nosso coração. Então Deus passa a não ver os nossos pecados que nós cometemos no passado, mas Ele vê em nós a santidade do Senhor Jesus Cristo. Alguém escreveu assim: pecador é a minha condição por enquanto, justo é a minha identidade. Eu falei, é forte. Então, pecador é a minha condição. E justo é a minha identidade. Nós somos justos porque fomos justificados pelo sangue de Cristo. Aí tem outra classe de pessoas que menciona aqui também, do verso 19 e 20. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então tem aqui aquele grupo daqueles que se desviaram. É o que tem acontecido a muitos, né? Porque nós somos sufocados por tantas ofertas aqui neste mundo e muitas das vezes nós cedemos, né? Todos nós sabemos o nome de alguém que já passou por aqui, por este salão. Eu acredito que todo mundo sabe o nome de uma pessoa que já passou por aqui, que já esteve aqui na frente cantando, louvando, ou muitas das vezes até pregando, fazendo abertura. Realmente no trabalho, já passou aqui, hoje não está mais, se desviaram. Essas pessoas também são carentes das nossas orações. A oração é o poder de Deus. Então, são muitas. Se nós formos aqui tentar enumerar, são muitas pessoas que passaram aqui durante um tempo, fervorosas. Você ficava assim, feliz por aquelas pessoas. E elas se desviaram. Aí, pensando aqui, por que essas pessoas se desviam? Tem algumas causas. Por exemplo, falta de doutrina. Mas por que isso, Leonardo? Porque muitas das vezes as igrejas, não pregam, não falam da doutrina, né? E a Bíblia diz que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Hoje em dia, graças a Deus, a nossa igreja aqui tem procurado servir a Deus de uma maneira que agrada a Deus, mas nós somos falhos, mas nós sabemos que tem algumas denominações que talvez não tenham tanto este zelo, talvez não dão tanta importância para essa parte da doutrina. Então, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 17 e 11 diz assim: Atos 17, 1. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, né? Eles examinavam as Escrituras. Muitas das vezes começa a ser pregado um evangelho raso, onde se fala muito de prosperidade, onde o homem é o centro de tudo. Não coloca o homem no seu devido lugar, pecador miserável, né? Então, acontece isso muito hoje em dia, onde para atrair as pessoas,
Ao invés de falar de condenação, da cruz de Cristo, de falar que nós somos pecadores, somos carentes da misericórdia de Deus, as pessoas atraem as pessoas com promessas de melhorar de vida financeira, com a promessa de cura. Não que Deus não possa fazer isso, mas Deus não tem essa obrigação de nos atender em todos esses pedidos. Quando for da vontade dEle, Ele sim pode nos atender. Mas muitas das vezes as pessoas usam esses argumentos para estar traindo as pessoas, para que de alguma forma tirem até alguma vantagem dessas pessoas. Apocalipse 3:17 diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então nós temos que entender o nosso verdadeiro lugar. Nós somos pecadores, miseráveis, e somente pela graça e pela misericórdia de Deus é que nós temos esse privilégio de estar aqui reunidos, procurando entender a vontade de Deus para as nossas vidas, e temos o privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então nós devemos nos colocar no nosso lugar, né? Aí muitas das vezes, por causa desse tipo de mensagem, desse tipo de ensinamento que é passado, aí vira o crente Nutella, né? Que qualquer contrariedade ele já se desvia, ele sai da comunhão, né? Ele não tem uma convicção firme do que é servir a Deus. Ele não entende que aqui não é o céu, né? Então essa pessoa não pode ser confrontada. Ele tem que ouvir coisas que agradam a ele. Se ele for ouvir uma pregação, ele quer ouvir que está tudo bem, que Deus nos aprova, que Deus quer só o nosso coração, e assim por diante. Aí esse é o crente Nutella, ele não pode ser confrontado. E um dia um irmão esteve aqui e falou assim, quando nós entramos aqui, não é para buscar bênção, é realmente para nós sermos confrontados pela palavra de Deus. Então as pessoas se desviam muitas das vezes por não ter um ensinamento correto e não procurar por elas mesmas na palavra de Deus o que Deus quer de nós. Outra forma também, moralmente, né? Infelizmente, tem pessoas que conseguem conviver com o pecado com naturalidade, né? As pessoas, muitas das vezes, se sujam na lama do pecado, e eles vêm para a igreja para ter comunhão, para participar da comunhão, do corpo e do vinho, como diz a palavra, de mãos sujas. 1 Coríntios 11:28, diz assim: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É uma autoavaliação que nós devemos fazer, não somente para estar tomando parte no corpo e no sangue de Cristo, mas nós devemos nos animar, porque Deus não aceita que o pecador fique impune na presença dEle, até atrapalhando outras pessoas de servir a Deus. Se a pessoa realmente for filho de Deus, ela vai ser tratada, né? Mas se não for, muitas das vezes Deus vai tirar do nosso meio. Então, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Da mesma forma que nós devemos examinar as Escrituras, nós também devemos examinar a nós mesmos, né? Às vezes a gente fica triste por ter que mudar algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, terminar um relacionamento que até nós sabemos que não agrada a Deus, né? Isso dói, talvez machuca, dói na nossa carne. Mas, como diz a palavra de Deus, é melhor a gente até perder alguma parte do nosso corpo. Está lá em Mateus 5:29. Mas mesmo assim nós entrarmos no céu. Mateus 5:29 diz assim: se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e joga fora o olho, hein?
pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Então é muito melhor você ir para o céu faltando um olho, do que você tendo o seu corpo perfeito, mas ser lançado no inferno. Então é um alerta para nós que fica aqui, que nós devemos nos examinar para ver se nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Se a Bíblia diz que sim, é sim, e se diz que não, é não. Então nós não podemos ficar brincando de ser crente. Eu vou fazer isso porque eu entendo que é assim. Deus não vai mudar os seus planos por causa da forma que você pensa, né? E muitas pessoas que talvez estão vivendo porque pensam que devia ser assim, que dessa forma não é correto, é antiquado, talvez ele vai estar ali no lago de fogo, lembrando de todos esses pensamentos que ele teve aqui. Por quê? Porque ele não teve o desejo de procurar, como aqueles de Bereia, se isso realmente era assim, se é assim que Deus quer que a gente sirva a Ele. Tem outra coisa também que pode nos afastar, nos desviar da presença de Deus. O relacionamento de nós com o corpo de Cristo, com a igreja. O indivíduo passa a não vir nas reuniões, vem muito pouco, ele passa de repente a não vir, aí ele começa a ver pela live. Aí, depois, pela correria que está no nosso mundo, ele já não tem tempo nem de ver nas lives. Aí ele para de assistir de todas as formas. Aí ele passa a não ter tempo de ler a Bíblia. Então, muito menos ele vai ter o joelho de camelo do Tiago, né? Porque se ele não está nem ouvindo a palavra e nem lendo, orando, muito menos, né? Então, pouco a pouco, vai se afastando do convívio. Ninguém te corrige mais, ninguém vai corrigir essa pessoa, porque ele não vai achar que aquilo é errado, não vai achar que está em falta com Deus. Aí, de repente, você é uma ovelha distante do aprisco, porque você foi perdendo o desejo de estar em comunhão com a igreja. Então, quando você se afasta da comunhão, você não percebe mais, muitas das vezes, o seu pecado, né, os seus erros, né? Porque o mundo lá fora não vai ficar te avisando, o que você está fazendo é errado, Deus não agrada disso, não. Muito pelo contrário. O mundo vai falar, não, Deus só quer o seu coração estando bom, o resto, Deus não quer mais nada, é só o seu coração. Os conselhos que você vai ouvir lá fora, né? Então, a igreja é projeto de Deus, e tudo que Deus fez é indispensável para nós. O Senhor Jesus é o caminho que nos leva a Deus, e a oração é o que nos conecta, que nos liga aos céus, que nos liga ao nosso Deus. Nós aprendemos aqui que os que sofrem, os que estão alegres, doentes, os que estão pecando, os que duvidam, e os desviados, todos precisam de oração. Todos. Aí você falando, mas até os que estão alegres, precisa também, porque talvez você fica muito eufórico, você foi muito abençoado, e aí você para de procurar a Deus. Muitas pessoas, eu já vejo muito Elias falar, que talvez quando receberam alguma bênção, eles sumiram daqui da comunhão dos irmãos, sumiram da igreja, né? Então, todo mundo precisa de oração, porque nós somos tentados todos os dias. Então, no versículo 17 aqui, de Tiago, nós vemos um grande exemplo do poder da oração. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias que fez isso? Não. Mas ele, com muita fé, clamou a Deus para estar corrigindo o povo de Deus, e Deus ouviu a sua oração, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E ele era um homem como nós, mas que sempre na presença de Deus, Deus ouviu as suas orações. Então, a lição mais importante que nós vemos aqui é que enquanto há vida, há esperança. Se tem alguém aqui que está afastado, ou está em pecado, de muitas formas, nós sabemos que são inúmeras coisas que desagradam a Deus e que nos afastam da presença de Deus. Jesus Cristo é a solução, é o que você vai ouvir mais importante hoje,
que mesmo se nós estivermos em falha, em falta com Deus, nós devemos lembrar que há esperança, enquanto há vida há esperança, e que somente o Senhor Jesus é a solução, e que através da oração nós entramos na presença de Deus, confessamos os nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas, aí nós nos reconciliamos e voltamos para os braços de Deus, de onde a gente nunca deve sair, né? Aí nós passamos a ter paz. Muitas das vezes, mesmo estando, caminhando com Deus, nós temos provas. Mas mesmo nas provas, nós temos paz. Porque a paz que Deus nos dá não depende das circunstâncias. A paz que Deus nos dá é uma paz duradoura, que ninguém pode tirar de nós. Então, essa paz não é como essa paz passageira que o mundo oferece. Essa paz é o que nos mantém firme na presença de Deus, sabendo que nós passamos por provas, mas que Deus está conosco. Mesmo quando se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, Deus promete que Ele estará conosco. Então, essa paz que Deus nos dá não depende da circunstância ou de que nós estamos passando. Essa paz que Deus coloca no nosso coração, passando pelas piores dificuldades, mas nós temos essa paz porque é Deus que nos dá. Então, que nós possamos lembrar que o que o mundo nos oferece pode até nos dar uma alegria e uma paz passageira, mas somente o Senhor Jesus pode nos dar uma paz que dura para sempre e que nada pode tirar essa paz do nosso coração, mesmo passando por dificuldades. E que se tem alguém aqui que está com um problema diante de Deus, ou em pecado, ou está afastado, ou tem esfriado, Jesus é a solução. Através da oração, você clame a Deus por misericórdia, e Deus vai ouvir a sua oração, porque o coração de Deus não rejeita um coração contrito. Então, que nós possamos realmente pensar que não vamos nos desesperar, nós somos falhos, nós vamos errar, mas nós temos um advogado, Jesus Cristo, que leva os nossos medos, os nossos anseios na presença de Deus e advoga por nós. Que nós possamos realmente estar firmes nessa promessa. Que o Senhor nos abençoe. Amém.